A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Cefas e esse é mais um vídeo do Bíblia Atemporal. Irmãos, você já sentiu medo quando você, por exemplo, estava assistindo um filme de terror e depois você foi andando para sua cozinha ou banheiro e teve uma sensação de medo? Ou quando você chegou perto de algum lugar, isso te fez sentir medo? Você sabia que a frequência do medo é maligna? O medo é uma frequência e essa frequência alimenta demônios. Eu quero trazer um estudo bem elaborado aqui do que é o medo, de como a gente vencer essas frequências do medo. Então, se eu tivesse que colocar um título para esse vídeo, seria Vencendo a Frequência do Medo ou o Ataque Espiritual. A ideia central que eu quero trazer aqui é mostrar biblicamente, tá? Que o medo não é apenas uma emoção simples, mas uma porta espiritual que, quando alimentada, ela pode prejudicar você, tá? Ela pode trazer situações, ela pode levar você a colapsos e a coisas piores, tá? O medo pode te paralisar, né? O medo, ele abre portas ou portais espirituais. O medo é uma frequência espiritual que abre brechas invisíveis, nós não vemos, a não ser que você tenha visão aberta. Quando a mente se rende ao medo, a alma perde sua posição de governo. Você pode ser destronado dos lugares onde Deus te colocou por conta do medo. Então não tenhas medo. Foi assim com Jó, na história de Jó, né? Jó 3:25, né? Que diz o seguinte: porque aquilo que eu temia me sobreveio, eu que receava me aconteceu. Jó tinha medo de ficar pobre, de perder tudo, né? Ele tinha um medo na vida dele, um trauma disso, e isso aconteceu, né? Vocês sabem da história de Deus, né? O medo vem da palavra hebraico pachad. O significado de pachad é o mesmo que medo profundo, terror interno, tá? Esse é o significado. O medo pode paralisar o seu propósito, ou seja, o medo, ele pode paralisar o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando se tem medo, não se avança, não anda, fica inerte, parado. O inimigo não precisa te destruir, Satanás, ele não precisa destruir você, ele só precisa te paralisar, tá? Se ele conseguir te paralisar, te parar, o propósito já foi comprometido. Versículo para isso, 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Entendeu, irmãos? O medo também, ele pode distorcer a nossa realidade, tá? Olha um exemplo aqui do medo distorcer a nossa realidade. Quando Moisés enviou os espias, eles viram gigantes. Eles estavam se sentindo dominados por aqueles homens, eles se sentiam gafanhotos. Eles foram dominados pelo medo, então eles mudaram a visão dos homens de Deus daquela época. Os homens que estavam esperando uma notícia boa ali, os caras vieram com a notícia aterrorizante, né? Então já distorceram a visão daqueles homens, tá? Em Números 13:33, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. A palavra para esses gigantes, como eles viram, era os anaquins. O significado de anaquins no hebraico significa gigante, né? Estranho você ver que na saga Star Wars existe os Anaquins, né? Skywalker, Anakin, Skywalker. Então o significado de Anakin no hebraico é gigantes, tá? O medo pode roubar a paz da sua alma. Ele pode te roubar a paz na alma. O medo cria tormento interno, tá? Com trauma, um tormento interno. Você nunca vai conseguir passar daquilo. Ele alimenta pensamentos repetitivos de derrota. Eu não consigo, não dá pra mim. A última vez que eu fiz isso é como quando você tenta aprender a dirigir, sabe? E você não consegue, você já bateu o carro na primeira vez que tentou e aquilo te causou um trauma, ou você foi jogado numa piscina olímpica quando era pequeno e você, graças a Deus, te tiraram de lá e você tem trauma de água, então te gera esse tormento, essa falta de paz, tá? É medo que gera opressão, medo extremo, né? Como eu falei no início. O medo pode atrair para sua vida caos e desordem. O medo cria expectativas de desastre. Você pode atrair coisa ruim
com medo. E muitas vezes a pessoa começa a viver aquilo que teme. Você fala tantas coisas negativas, atrai tantas coisas de medo, tantos propósitos de medo, tantas iniciativas de medo, de terror, que você começa a viver aquilo na sua vida. Provérbios 10, 24, está lá em Provérbios 10, 24, aquilo que o ímpio teme, lhe acontecerá. Então, é um temor intenso. O medo também abre brechas para ataques espirituais, para ataques físicos também. O inimigo sempre procura brechas e o medo enfraquece a autoridade espiritual. Então, se você tem autoridade em uma certa área, quando você tem medo de exercer aquilo, o medo pode fazer com que o inimigo venha tomar sua autoridade. Você perde a autoridade naquele campo espiritual. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo, tá bom? Esse medo, lugar, espaço, brecha, um lugar, um espaço, uma brecha, para que o diabo haja na sua vida, tá? Repreendido em nome de Jesus. O medo faz a pessoa se esconder, o medo faz você ficar escondido, preso, encarcerado, tá? O primeiro efeito foi lá no Éden. Adão se escondeu do Senhor quando pecou, porque teve medo de Deus, tá? Em Gênesis 3:10, ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Então a frequência do medo atingiu Adão ali, e a primeira atitude que ele teve no mundo físico foi se esconder do Senhor. Não se esconda de Deus, Jesus te chama. Não fique escondido na tua casa pegando culto online, vai para a igreja, crente, tá? Vai ver a palavra. Temer, sentir medo. Adão temeu, ele teve medo do Senhor. Amém, meus irmãos? O medo enfraquece a fé. Porém, a fé, se você tem fé, você pode destruir o medo. Mas se você tem medo ao invés de fé, se você tem muito medo e tem pouca fé, ela enfraquece mais ainda a sua fé. Pedro andou sobre as águas. Você lembra desse capítulo? E até ele olhar os ventos, tá? E ele perdeu foco na pessoa de Jesus. Então ele teve medo. Mateus 14:30. Sentindo o vento forte, teve medo. Por quê? Porque o mar é o abismo, irmãos. Você está andando em cima do abismo. Ali você está andando em cima do abismo, ali é fé, ali é você caminhar, você começa a olhar para o lado e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Acabou, entrou o medo, a fé foi destronada, tá? A fé quebra a frequência do medo. Primeiro antídoto para isso, tá? Primeiro antídoto para você quebrar o medo, a solução, a primeira parte, a primeira característica de uma solução é você ter fé. A fé muda a atmosfera espiritual, por isso que com fé, sem fé não se agrada a Deus. Então você precisa ter fé. Onde a fé governa, o medo perde a força. Então o medo pode tirar sua autoridade, mas a fé pode quebrar o medo. Está lá em Marcos 5,36, que diz o seguinte: não temas, crê somente. A fé é o firme fundamento daquilo que não podemos ver, mas nós cremos que aquilo ali é verdade, tá? Vem da palavra firme fé, que significa emuná do hebraico. Tenha uma firme fé, creia que Deus vai agir nessa área da sua vida que está paralisada, nesse campo espiritual que está de repente ali com uma enfermidade ou com uma coisa que é uma causa impossível. Fé movimenta e destrói o medo. Amém? O primeiro antídoto para isso. O segundo antídoto, a presença de Deus, ela remove o medo. Então, o segundo antídoto é a presença do Senhor na sua vida. Quando Deus se manifesta, o medo perde autoridade. A presença de Deus reposiciona a sua alma para o propósito. Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De que terei medo? Tá? Então, a salvação e a libertação significa Yeshua no hebraico. É você crer que você está com Deus, é você crer que você foi levado ao Senhor, para que o Senhor possa te ajudar em todas as causas. Não tenhas medo mais, porque Deus está contigo. A presença do Senhor habita em você. Então o medo cai por terra. Em terceiro lugar, o medo, ele nasce na sua mente. Descobrir o local onde nasce o medo é muito importante. O medo nasce na sua mente. Então, se você usa o capacete da salvação, como tem nos vídeos que eu ensinei aqui, que Jesus me usou para ministrar para você, assista ao vídeo do capacete. Antes de dominar a vida, o medo domina o pensamento. É aqui primeiro que ele começa a agir. Por isso a mente precisa ser guardada, usando o capacete. Tem um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre isso, tá?
E tá, esse versículo tá lá em Isaías 26:3, que fala sobre isso. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Se você se firma em Cristo, se firma em Jesus, se firma em Deus, a sua mente está blindada. Nada pode tirar a tua paz. Nenhuma voz maligna pode atrapalhar o teu propósito, tá? Você tem uma paz completa, que no hebraico é shalom, a paz, paz completa em Deus. Amém, meus irmãos? O amor, ele expulsa o medo. Sabe quando você, acima de todas as coisas, sente amor? Ele causa um efeito muito bom. Ele expulsa o medo. Quando o amor de Deus governa a alma, o medo não encontra lugar. Então, para você, de uma vez por todas, ser liberto do medo, é você se entregar ao Senhor em amor. O amor restaura a autoridade espiritual e o amor resolve tudo. Por isso que, acima de todos os dons, o amor é o maior deles. 1 João 4,18. O perfeito amor lança fora todo medo. Nossa, que bênção. Amor profundo. Glória a Deus. E é isso, irmãos. Às vezes nós perdemos o sentido da nossa esperança em Deus, ou passamos por situações que nos fazem fraquejar, perder a fé no Senhor, e situações de medo mesmo, de querer ir para frente. Às vezes você tem um chamado de pastor, você tem um chamado em um ministério evangelístico, você tem um chamado para estar na frente de algo, e você tem medo, e isso, o inimigo usa isso para te paralisar. Eu ouvi algo uma vez, irmão, que eu carrego comigo isso. Aonde você tem mais dificuldade é onde Deus vai te usar mais. Porque o diabo sabe do posicionamento que você tem. Se você deslanchar, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Moisés falou para o Senhor que ele não sabia falar. Que ele era um cara inferior. E Deus usou aquele homem grandemente, irmãos. E às vezes a gente acha, não, eu não consigo, não é para mim isso. E às vezes aquele é o teu chamado. É igual falar em público. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei falar nada, eu sou gago, não consigo falar. Quando abre a boca e Deus usa, fala tremendamente, fala com autoridade. Então é isso, às vezes o diabo trava você nisso aí, e você sente medo de fazer, quebra fora, tira fora todo o medo da sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor venha expulsar isso da sua vida, que o medo venha sair da sua vida a partir de hoje. A partir de hoje, Deus venha destravar seu ministério. A partir de hoje, aquele medo que você tinha de subir lá no púlpito para anunciar alguma coisa, para falar alguma coisa, quebra, tira fora todo o medo, no nome de Jesus, para que o Espírito Santo te use grandemente, para que você seja uma voz do Senhor, para que nações sejam edificadas pela tua palavra. Amém, meu irmão? Pense positivo, pense sem medo, com fé, e vai para cima. Amém, meus irmãos? Isso foi o que eu queria falar sobre a frequência do medo, e nós quebramos. Eu quero fazer uma oração aqui para nós quebrarmos a frequência de medo. Amém? Se você puder fechar os seus olhos e orar comigo, essa oração vai fazer efeito para você. Senhor, todas as pessoas que estão aqui agora nessa oração, nesse vídeo, estão vendo e elas sentem um medo interno. Muitas delas têm um chamado, Pai, um chamado para liderança, um chamado, Pai, para estar à frente de algo, um chamado às vezes para falar com algumas poucas vidas, mas tem um chamado teu de interceder, de edificar palavras na vida de outras pessoas. Que toda a frequência do medo, no nome de Jesus, venha ser quebrada agora. O Senhor venha quebrar a frequência do medo, Pai. Tira da vida dessa pessoa toda a opressão maligna, Pai. Se essas pessoas têm medo de agir, medo de andar, estão se escondendo de Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha tirar fora todo o medo agora. Repreenda em nome de Jesus o medo de ir para a igreja, o medo de aceitar Jesus, o medo de caminhar contigo, Pai, pensando que ela vai perder muito porque aceitou, medo de tomar uma decisão de te seguir. Isso caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha edificar, Pai, altares na vida dessas pessoas, e venha quebrar todo medo e fortificar a fé e o amor do Senhor, para que elas possam, debaixo da tua autoridade, servir ao Senhor com excelência, cumprir o propósito delas nesse mundo, Pai, e serem edificadas na tua misericórdia e na tua presença. Deus, eu declaro fora todo o medo da minha vida também, da minha história, Pai, de todos que estão aqui, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, meu irmão. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho, comenta esse vídeo. Se você tem medo de alguma coisa, comenta pra gente orar, pra gente repreender isso em nome de Jesus, tá? Eu te vejo no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.